Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. É muito bom a gente ver a casa cheia, a gente vê colegas que veio do interior, isso é gratificante, emociona a gente. E é um carinho, né? E também uma importância que as pessoas estão percebendo no momento que a gente está passando, no momento que a gente está vivendo. Então é de extrema importância essa participação de todos. Eu agradeço a vocês, em nome da CAPEC, a presença de muitos. O salão está quase cheio, é bem gratificante para a gente. Quero pedir a vocês que coloquem, por favor, o celular no silencioso, para não correr o risco de a gente estar falando, o colega está falando e o celular tocar. Desconcentra, tá certo? E as dúvidas a gente vai tirar no final, a gente vai abrir para perguntas, como sempre foi feito. Por favor, permaneçam de máscara, usando-a corretamente, cobrindo o nariz e a boca. Nós distribuímos o álcool para todos, higienizem as mãos, evitem um contato físico muito próximo. Vamos ter segurança conosco e com quem a gente gosta e com quem a gente ama. Então, nós vamos iniciar aqui a nossa apresentação. Aqui é a nossa pauta, né, o que a gente vai ver durante o nosso evento, as estatísticas do plano, os números do plano, os resultados acumulados. Só dando aqui um lembrete, o último encontro presencial que nós tivemos foi em fevereiro de 2019. Então, nós mostramos para vocês todos os números do plano até o encerramento do exercício de 2018. Então, hoje nós vamos mostrar o encerramento do exercício de 2019, de 2020 e esse ano de 2021 até setembro, que é o que a gente tem fechado na contabilidade. Equacionamento dos déficits. Eu vou explicar para vocês o que é equacionamento, vou dar uns conceitos assim para que a gente fique com o mesmo entendimento. Retirada de patrocínio, a ação monitória e a solução. Porque para todo problema tem uma solução. Para o nosso também tem uma solução. Participantes, vamos mostrar a quantidade participantes e assistidos. Eu quero passar para vocês um conceito bem simples do que é assistido. Assistido é um grupo composto por nós, aposentados, e pelas esposas ou esposos dos aposentados falecidos. Então, quando nós nos referimos a assistidos, estamos falando desses dois grupos de pessoas, nós aposentados e os pensionistas. E ativos são os colegas que estão ainda não aposentados pela CAPEC. Não vamos confundir com quem está trabalhando ainda no Bradesco. Se essa pessoa estiver trabalhando no Bradesco, porém ainda não for aposentada pela CAPEC, nós a consideramos ativa, tá? Vamos lá. Então, olha, em 2019, nós éramos 25 ativos e 1.161 assistidos, ou seja, aposentados e pensionistas. Em 2020, nós éramos 16 ativos e 1.158 assistidos. Hoje, nós somos 6 ativos e 1.159 assistidos. Esse nosso plano é o que nós chamamos de plano maduro. Ele é um plano, no nosso caso, completamente maduro. Porque, proporcionalmente, vendo aqui, vocês sabem que tende a 0 na proporção. Então, nós somos praticamente um grupo de assistidos. Somente, só são 6 ativos. 4 no patrocinador e 2 autopatrocinados. O perfil dessa população, somos 1.160 pessoas, com uma idade média, os ativos, ele tem uma idade média de 56 anos. E o salário médio desse ativo é 6.509.
A idade média nossa, dos aposentados e pensionistas, do grupo de assistidos, é 68 anos. E o benefício médio pago pela CADEC é um benefício no valor de R$ 3.564. As pensionistas e homens e mulheres, né, os pensionistas, a idade média deles é 64 anos e o benefício médio é de R$ 1.670. Esses números do plano, nós vamos agora mostrar para vocês a arrecadação versus o pagamento de benefício. O que é a arrecadação? É o montante em dinheiro que o plano arrecada mensalmente através das contribuições normais que todos nós, ativos e aposentados, pagamos. As pensionistas, os pensionistas não pagam contribuição normal. Só nós, que somos aposentados, e os ativos pagamos contribuição normal. Então, a arrecadação é esse dinheiro que nós recebemos mensalmente de todos vocês para fazer frente ao pagamento da folha de aposentadoria nossa, da nossa folha de pagamento. Essa é a arrecadação. Então, vamos ver o descasamento operacional que o plano tem mensalmente quando se compara o que arrecada com o que paga. Nós, em 2019, arrecadamos 11 milhões de reais e pagamos 45 milhões e 500 mil de folha de pagamento. Vocês estão vendo aqui o descasamento na ordem de 34 milhões ao ano. Em 2020, aconteceu a arrecadação de 11 milhões de reais e nós pagamos quase 47 milhões de folha de aposentadoria. Então, nós tivemos um descasamento operacional na ordem de 36 milhões de reais. Este ano, até setembro, nós arrecadamos 8 milhões e 600 e já pagamos quase 37 milhões de folha de pagamento. Então, vocês percebem o descasamento operacional gigantesco que acontece ano a ano. E de onde é que vem a diferença desse valor para que a folha seja paga? Em tese, deveria vir da rentabilidade dos investimentos. Porém, é necessário dizer o quanto está difícil nesse mercado rentabilizar investimentos. Insegurança, volatilidade, risco. Então, o que é que nós estamos fazendo na prática? Nós estamos utilizando o patrimônio do plano para fazer frente a essas despesas, tendo em vista que o que arrecadamos e o que os investimentos rentabilizam, e muitas vezes isso não é suficiente para fazer frente a isso aqui, a esse pagamento da folha. Nós estamos usando um cheque especial, nós estamos fazendo uma dívida a cada mês, e essa dívida ela é obrigatoriamente cobrável de todos nós. Temos que pagar os déficits do plano. É uma definição legal, não é opcional, não é vontade nossa. Esse nosso plano, por ser um plano completamente maduro, como vocês viram, não há novos participantes. O que é que oxigena um plano de previdência? São novas pessoas. Entram novas pessoas que fazem a contribuição, só vão pegar seu benefício anos depois, e essa bicicleta ela vai sendo girada. No nosso caso, não há esse giro. No nosso caso, nós pagamos a contribuição no valor em torno de 11% sobre o valor do complemento, só que nós levamos esse valor. Além disso, nós levamos a nossa aposentadoria. Então, a gente não tem novas pessoas, e isso é um fator
de déficit em planos de benefício definido, como é o nosso caso. E olha que eu estou falando de descasamento financeiro. Então, vamos mostrar aqui para vocês o resultado do plano. Qual foi o resultado em cada semestre e o que é o resultado daquele descasamento operacional. O que eu arrecado é bem menor do que o que eu preciso para fazer o pagamento da folha. O resultado disso, gente, é déficit. E o que é déficit? Déficit é dívida, déficit é uma conta que precisa ser paga, déficit é, fazendo uma analogia com a nossa vida de bancário, é a utilização do cheque especial. Todos nós sabemos no que é que isso resulta, né? Então, os déficits do plano são déficits elevados. Nós estamos pagando 3 déficits. Nós tivemos aqui esse déficit em 2019, de 44.680.000. Em 2020, o exercício fechou com 129 arredondando, 129 milhões de déficit. Esse déficit ainda não foi equacionado. Eu vou falar para vocês daqui a pouquinho o que é equacionamento de déficit. E em setembro, acumulado, daqui para cá, nós estamos com 155 milhões de déficit. Então, quais são os motivos de um déficit atuarial? Longevidade, nós já falamos disso nos encontros anteriores. Quando esse nosso plano foi desenhado, a idade média das pessoas girava em torno de 62 anos. Então, nós temos um grupo de aposentados com a idade média de 68. Então, era para estarmos todos mortos, né, uma altura dessa. Então, quando o plano foi desenhado, era essa a expectativa de vida. Hoje, a expectativa, eu estou tirando o ano da pandemia, porque é um fato que não é dentro da normalidade. Então, a expectativa de vida hoje é em torno de 75, 78 anos de idade. Depois da gente, tem os pensionistas, as esposas principalmente, porque mulher tem uma longevidade maior do que o homem. E temos colegas casados com mulheres mais novas também, né? É outra característica do nosso grupo. Então, tudo isso é custo para o plano. Não é que isso seja ruim, é ótimo estarmos vivos aqui. E é ótimo que todo mundo seja feliz com as suas esposas, a esposa que escolheu. Mas, para o plano, não é bom. Isso é o que faz parte da análise de um plano de previdência. Então, nós temos esse déficit no encerramento do exercício de 2020 e esse déficit em setembro de 2021. O que é equacionamento de déficit, gente? A gente já disse que déficit é prejuízo. Equacionamento quer dizer pagar o prejuízo, pagar a conta. A gente tem que fazer o pagamento dessa conta. E quando a gente faz o pagamento da conta, é feito um plano de equacionamento. Ele é feito pelo profissional da área de atuária, um atuário, não vamos entrar nisso. É uma pessoa que faz esse plano, apresenta ao Conselho Deliberativo da CABEC, esse conselho analisa, aprova e nós implantamos o plano de equacionamento. O que é implantar um plano de equacionamento? É começar a cobrar, é debitar na aposentadoria de cada um de nós. Isso é pagar déficit, isso é fazer um plano, implantar um plano de equacionamento. E por que a gente faz plano de equacionamento? Porque nós somos obrigados a fazer. A Lei Complementar 109, a resolução do Conselho Nacional de Previdência Complementar, dentre outros, são estes aqui os principais normativos que determinam a implantação, o pagamento de déficit atuarial. Déficit ele não é implantado, não é cobrado de nós aposentados e do patrocinador Bradesco, porque a CABEC é ruim, porque a CABEC quer cobrar, não. É cobrado por isso, porque somos obrigados
a fazer esse pagamento, a fazer essa cobrança, a tentar, com isso, equilibrar o plano, pagar a utilização do cheque especial. Quantos déficits nós estamos pagando hoje? Hoje nós estamos pagando 3 contribuições extraordinárias. Uma relativa ao déficit de 2015, outro de 2016 e outro de 2018. Esses valores, hoje, eles giram em torno de 7,5% do nosso complemento de benefício bruto. 7,5% em cima do nosso complemento, ele corresponde ao pagamento desses 3 déficits atuariais. O que é um déficit que está parcialmente pago? É o déficit de 2014. Por que eu digo parcialmente? Porque o Bradesco pagou a parte dele e nós, aposentados e pensionistas e ativos do plano, estamos devendo a nossa parte, que é 31.500.000, posição de setembro de 2021. Quando fizemos a primeira negociação com o Bradesco para acordo na ação monitória, retirada de patrocínio do plano, um dos itens do acordo era o Bradesco pagar o déficit de 2014 completo, tanto a de responsabilidade dele, que é óbvio que ele tem que pagar, quanto a de nossa responsabilidade. Esse primeiro contrato, o vencimento dele era em 2018. Ele foi aditado porque todos vocês sabem que não caminhou as negociações junto à FABEC lá naquele momento para a primeira tentativa de acordo na monitória. Esse contrato nós conseguimos aditar e agora conseguimos novamente. Nós vamos falar um pouquinho mais aqui na frente. Qual é o outro déficit que nós precisamos pagar? O de 2020, como vocês viram, 128 milhões. Mas a norma determina qual valor deve ser pago, qual valor deve ser equacionado no exercício seguinte ao déficit. Ou seja, no final de 2021, nós temos que, o Conselho Deliberativo da CABEC tem que aprovar um plano de equacionamento para pagamento do déficit de 2020. Não vai ser exatamente nesse valor, porque existe uma fórmula determinada na lei para se calcular qual o valor deve ser imediatamente equacionado. E o déficit de 2014? Era isso que eu estava falando agora há pouco para vocês. Esse déficit, a CABEC conseguiu, junto ao patrocinador Bradesco, ele demonstrando mais uma vez boa vontade conosco não é CABEC, conosco aposentados do plano, nós conseguimos adiar, prorrogar o vencimento do contrato desse déficit de 2014. Se não tivéssemos conseguido isso, este mês, ontem, que foi o pagamento da folha da CABEC, já teria sido descontado 9,7% além do que estamos pagando hoje sobre o valor da nossa folha. Então, nesse momento, nós conseguimos adiar esse problema para 29/10/2025. O contrato vencia mês passado, 29/10/2021, e a gente conseguiu aditar, prorrogando o vencimento para 2025. Esse não é um problema resolvido, né? Vocês estão percebendo. Ele é um problema adiado. Nós vamos ter que pagar. Não vamos pagar agora, imediatamente, mas precisamos pagar. É mais uma atitude, repetido, de boa vontade, porque aditamento de contrato, a mudança em um contrato não se faz de forma unilateral. O contrato ele é firmado entre CABEC e Bradesco. Então, só aditaremos um contrato se a outra parte concordar com isso. Não é uma vontade exclusiva da CABEC ou do Bradesco.
foi uma negociação. Quanto seria debitado? Isso que eu acabei de dizer. Eu estou chamando a atenção só para os aposentados e pensionistas, porque somos um grupo maior. Então, se não tivesse sido aditado, repetido, ontem nós teríamos recebido o nosso complemento com quase 10% a menos do que a gente recebe hoje. Então, esse é um problema sério, esse é um problema grave e é um problema que está adiado. Mas ele vai ter que ser enfrentado, ele vai ter que ser pago. Agora vamos ao déficit de 2020. Vocês lembram que eu disse lá que o déficit era 128 milhões, mas, de acordo com a fórmula definida em norma, na legislação, o que é que nós vamos precisar pagar agora no final do ano? 75 milhões de reais. Esse aqui é o valor histórico do déficit de dezembro de 2020. E quanto desses 75 milhões aqui nos pertence? Nós, aposentados, pensionistas e ativos do plano. Nos pertence 37 milhões e 600. O outro valor é de responsabilidade do Bradesco. Vocês lembram nos nossos encontros anteriores que eu sempre dizia, o déficit, pagamento de déficit é de nossa responsabilidade e de responsabilidade do Bradesco. Mas qual é a nossa preocupação em o Bradesco para pagar déficit? Nenhuma. O Bradesco pode pagar déficit. Ele paga déficit, ele vai pagar. A preocupação nossa que fazemos a CABEC, que somos aposentados da CABEC, a preocupação é conosco, pessoas. Nós é que não podemos pagar déficit de forma indefinida. Nós não precisamos pagar esse déficit se depender de negociação. Quando eu digo não precisamos, não quer dizer que não seja obrigatório o pagamento. Sim, é obrigatório, mas não precisamos fazê-lo porque tínhamos um contrato, um acordo que nos garantia o ressarcimento desses valores. E nós estamos perdendo isso. Então, a partir de fevereiro de 2022, déficit de 2020 será debitado a partir de fevereiro de 2022. Quanto nos cabe nesse latifúndio? 7,25%. Nós nos livramos de 10%, praticamente arredondando, com relação ao déficit de 2014, porque aditamos o contrato, mas esse não. Esse aqui, em dezembro desse ano, o Conselho Deliberativo da CABEC aprovará o plano de equacionamento que já está pronto e em fevereiro nós implantaremos o plano de equacionamento. E só repetindo, o que é implantar um plano de equacionamento? Começar a debitar de cada um de nós. Então, nós hoje pagamos de contribuição extraordinária em torno de 7,26 e pagaremos mais 7,25. Nós hoje pagamos 7,46, para ser mais precisa, e vamos pagar 7,25. Então, a partir de fevereiro de 2022, com relação a contribuições extraordinárias, os aposentados e pensionistas vão passar a pagar 14,71% sobre o valor do complemento bruto. E nós, aposentados, pagaremos mais, continuaremos pagando 11,46% da contribuição normal. Então, a partir de fevereiro de 2022, nós vamos ter um débito na nossa folha da ordem de 26%. É estarrecedor, mas é a realidade. Aqui, pessoal, esses percentuais são percentuais aproximados, porque, como vocês viram aqui, esse valor do déficit ele é de dezembro de 2020. Então, esse valor ainda será corrigido a dezembro de 2021. Então, muito não, com certeza, esse percentual irá aumentar um pouco.
Processo de retirada de patrocínio. Nós tínhamos um processo de retirada de patrocínio que estava em curso, que estava andando, e nós vínhamos pedindo adiamento junto à Previc, porque não tínhamos conseguido afunilar, chegar a um bom termo, essa questão do acordo da ação monitória. Todos vocês sabem dos tumultos que ocorreram, eu falarei daqui a pouco, com relação ao acordo da ação monitória. Então, o processo de retirada de patrocínio ele foi arquivado pela Previc, ele começou em 2019, abril de 2019, o Bradesco pediu para fazer a retirada de patrocínio, porque em março de 2019 havia sido assinado um acordo entre Bradesco, CABEC, AFABEC e a FBEC, com toda aquela proteção social que vocês sabem que tinha com a retirada de patrocínio, que era a garantia de que o Bradesco pagaria todos os déficits, os de responsabilidade dele, indiscutível, ia lá recebendo da mesma forma que recebe na CABEC. A única diferença era o índice de correção do plano, que passaria de INPC para IPCA. Essa era, em linhas muito gerais, o que oferecia a retirada de patrocínio. Eu costumo dizer que a retirada nos oferecia segurança social, proteção social, que para nós que somos aposentados de um plano de previdência é o que importa. Nós nunca entramos num plano de previdência para enricar, para ficar rico dentro desse plano. Não. Quando se entra num plano de previdência, é exatamente sendo previdente, precavido, para que na velhice se tenha um complemento de aposentadoria sobre o INSS. Foi para isso que todos nós contribuímos ao longo da nossa vida de trabalho no banco. Então, o que era que tinha o acordo? O acordo tinha isso. Quais eram? O processo de retirada de patrocínio. E aí nós tínhamos andando junto, para e passo, um acordo na ação monitória. Esse acordo foi levado aos autos no dia 13 de março de 2019. E o que era que tinha o acordo? Eu vou falar aqui só de 3 pontos bem rápidos. O acordo tinha a retirada de patrocínio com essa proteção social que nós precisamos. Essa retirada foi arquivada, porém, permanecer como patrocinador de um plano é uma faculdade do patrocinador, do banco, da entidade que patrocina o plano. Ele não é obrigado a ficar patrocinando um plano. No nosso caso específico, o Bradesco era obrigado a ficar nos patrocinando de dezembro de 2005, que foi quando o BEC foi vendido, até dezembro de 2007. Ele tinha a obrigatoriedade de ficar por 24 meses. E ele está ainda até hoje. O fato do processo de retirada estar arquivado não quer dizer que o Bradesco não possa voltar a pedir a retirada de patrocínio. Pode, a qualquer tempo. É uma faculdade. A lei permite que ele saia a qualquer momento. Existem 2 formas de sair do patrocínio. Uma é você faz a conta, o que der, sobrou dinheiro no plano, se existe patrimônio maior do que a responsabilidade do plano, esse dinheiro é distribuído proporcionalmente à reserva matemática individual de cada um. Porém, se faltar dinheiro no plano, como é o nosso caso, esse valor é debitado da reserva matemática individual também. Então, se você, na conta feita pelo atuário, você teria direito a 50 mil reais de reserva matemática, e existe um déficit no plano, que é o nosso caso, você me coube 10 mil reais para pagar desse déficit. Então, ao invés de você levar os 50, você vai levar só 40. O déficit, ou seja, o dinheiro que tem no plano, ele não é suficiente
proporcional à reserva matemática de cada aluno. E aí, havia aqui no nosso meio algumas dúvidas ainda com relação ao plano, ao acordo, por que o acordo não vingou, por que o acordo não entrou, não foi à frente. E a gente pensa o seguinte, olha, todos os esforços foram feitos da CABEC com o Bradesco para que esse acordo chegasse a cumprir. Não se pode, eu não estou puxando aqui brasa para a minha sardinha. Isso é uma condição de conhecimento de todos. Mas existem questionamentos. Olha, por que os honorários dos advogados foram pagos antes da homologação do acordo? Gente, por que foram pagos? Porque era o que estava escrito no acordo. Acordo, ele nem é caro nem é barato quando ele é acordado. Sentamos à mesa e foi definido entre Bradesco, CABEC, a FABEC e a FBEC, que seriam, vou citar aqui 3 linhas gerais. O Bradesco passaria a cumprir de imediato a partir da assinatura do acordo. Quais eram essas 3 grandes linhas? Uma, fazer a retirada de patrocínio com a proteção social. Foi feito. O acordo foi acostado aos autos em março e a retirada de patrocínio foi pedida em abril. Pagar os honorários advocatícios. E o outro foi o ressarcimento das contribuições extraordinárias para a gente, também de imediato. E em abril de 2019, nós já não pagamos mais contribuição extraordinária. Então, os 3 principais pontos que estavam definidos no acordo, eles foram cumpridos de imediato, de boa fé e de boa vontade. Agora, foi porque o Bradesco estava nos ressarcindo as contribuições extraordinárias que o acordo desandou? Não. Foi porque os honorários dos advogados foram pagos antes do acordo ser homologado? Não. Foi porque o processo de retirada de patrocínio que estava em andamento na Previc, nos dando proteção social, estava em curso? Foram essas as razões do acordo desandar? Não, não foi. Por que essa questão dos advogados é tão questionada? Porque é uma coisa natural do ser humano. O que não me traz benefício direto, eu olho com um olhar atravessado. Porque ninguém questionou por que é que o Bradesco passou a nos ressarcir imediatamente. Por que é que o processo de retirada de patrocínio foi feito com a proteção social que estava lá definida. Por que o acordo não foi a bom termo? Todos que estão nessa sala sabem a resposta. Por tumultos provocados pela AFABEC nos autos da ação monitória. Ponto. Apenas isso. Então não foram outras as questões. Foram apenas essa. A não homologação do acordo estava nos trazendo prejuízo? Também não. Se esse acordo ficasse lá da forma que estava, sendo cumprido, e ele ficasse 1 ano, 2, 3, 10 sem ser homologado, para nós não faria a menor diferença. O acordo estava sendo cumprido. Após os tumultos, o Bradesco disse: não quero mais ficar nessa bagunça. Eu estou pagando a conta. Eu não quero mais ficar exposto a esse tipo de coisa. Foi isso que aconteceu. Todos nós sabemos disso. Bom, qual é o melhor para a gente? É a ação monitória ser paga, vamos fazer aqui um exercício, ou o acordo ser retomado. Porque se a ação monitória fosse paga hoje eu estou falando aqui de setembro, olhem, desconsiderando todos os planos de equacionamento, o déficit do plano acumulado é 265 milhões de reais. O valor da ação monitória nesse mês de setembro seria 240 milhões de reais.
Então, se em setembro a desembargadora tivesse condenado o Bradesco em segunda instância a pagar a ação monitória, não estamos falando do acordo, estamos falando agora de uma condenação em segunda instância sem recurso, vai pagar, vamos pagar o valor da ação monitória. O plano continuaria desequilibrado ainda em 26 milhões de reais. Então, para nós, da CABEC, quando eu digo nós da CABEC, eu estou falando de todos nós aposentados pelo plano que a CABEC administra, é muito mais negócio que o acordo seja retomado, que o acordo seja feito e que o Bradesco cumpra pagando todos os déficits do plano. Isso é o que é, isso é o que nós precisamos. Essa é a nossa solução. O acordo, ele paga tudo, independente de valor. O dinheiro da monitória já seria, em setembro, insuficiente para equilibrar o plano. O Bradesco se manifestou nos autos da ação monitória, após todos os tumultos que vocês sabem, dizendo: não quero mais permanecer nesse acordo. Por quê? Quem assinou o acordo agora alega que ele tem irregularidades, que ele tem vícios, que ele tem não sei o que não pode, que não deve ser homologado. Só que nós que administramos o plano, eu, a Beth, o Luizinho e todos os demais colegas que estão na CABEC, os conselheiros, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, nós sabemos da gravidade do problema, da gravidade do momento. E a gente tem a responsabilidade social também, porque isso atinge diretamente a cada um de nós. Então, a gente nunca deixou de bater a porta do Bradesco pedindo que o banco reconsidere. A gente primeiro pediu que o banco fosse se manifestar nos autos pela homologação do acordo. O banco disse que não faria mais isso, porque por causa da insegurança jurídica provocada lá dentro do acordo, ele não estaria mais disposto a se expor a isso. Só que nós nunca desistimos. E chegou um momento que o banco disse assim: olha, eu topo voltar a conversar com vocês. Porém, eu só topo se a gente passar a limpo tudo que tem dentro da monitória. Lembrando que esse acordo foi colocado na monitória no dia 13/3/2019. De lá para cá, já foram colocadas N petições da AFABEC questionando o acordo, da CABEC defendendo o acordo, da AFPEC defendendo o acordo. Então, se a desembargadora resolvesse homologar esse acordo lá de 2019, antes disso, ela teria que dar conta de tudo que entrou no processo de lá para cá. E aí, o banco, após exaustivas insistências da CABEC, o banco, eu topo voltar a conversar. Porém, precisamos passar a limpo tudo isso. E o que é passar a limpo tudo isso? Passar a limpo é um termo que eu estou usando para facilitar o nosso entendimento. A AFABEC precisa ser realizada uma Assembleia Geral Extraordinária da AFABEC específica para reratificar o acordo feito em março de 2019. Por que estamos chamando de reratificação? Porque tem algumas cláusulas no acordo que elas são apenas algumas melhorias de redação, outras atualização de números, mas tem alterações. Tem 3 alterações. Deixa eu ver aqui se eu vou furar antes de eu falar. Ok. O que é que tem de alteração dentro desse acordo que ele precisa ser reratificado? Ele tem que
os diretores, quem vai assinar agora o acordo ratificado, caso seja levado para uma Assembleia da AFABEC e aprovado, quem assinará serão os diretores da AFABEC, os seus representantes legais, os diretores da CABEC, o vice-presidente do Bradesco e mais uma diretora. Então, será assinado pelos representantes legais das entidades e não mais pelos advogados que representavam essas partes dentro do acordo. Por quê? Porque isso foi um dos pontos alegados pela AFABEC quando começou a fazer o tumulto lá na ação unitória. Dizer que todos os advogados dela, a AFABEC, não tinham assinado o acordo. Então, nesse momento, qual é a exigência do banco? Os diretores representantes legais das entidades é que assinarão esse acordo. A outra exigência do banco é que quem contratou advogado diferente dos advogados que já receberam os honorários pela causa, quem contratou que arque com essa responsabilidade, assuma seu advogado, pague seu advogado. Qual é uma outra novidade que tem dentro desse acordo ratificado, ratificado? É que os efeitos desse acordo só se farão sentir, ou seja, ele só será implantado, vamos chamar assim, após a homologação e não mais a partir da assinatura. Por quê? Porque não há mais confiança do banco em começar a atender ao acordo, obedecer ao acordo, se não for após a homologação, pelos problemas que todos nós sabemos que passamos. Então, porém, esse efeito, ele só se sentirá, nós só perceberemos quando ele for homologado, mas efeitos, serão retroativos a 8 de março de 2019. Então, é como se nós voltássemos no tempo. Ele só vai acontecer na homologação, mas tudo que tinha que acontecer de 8 de março de 2019 até o dia da homologação, o banco vai cumprir. E eu vou explicar melhor para vocês. Aqui, os representantes legais assinarão, reivindicação de honorários sucumbenciais ou não deve ser suportada pela parte que contratou, e os efeitos do acordo ocorrerão somente após a homologação, porém retroativos a 2019. Vamos explicar melhor isso aqui. Que o banco retomará o processo de retirada, pedirá novamente a retirada de patrocínio com todas aquelas garantias sociais do processo que estava em curso e que foi arquivado em agosto desse ano. Então, vai retomar o processo de retirada, nos dando toda aquela proteção social. Qual era a proteção social que a gente tinha? A gente tinha, quem quisesse migrar para a BVP, recebendo o líquido que a gente recebeu, pagando no dia 20, pagando pensionistas, pagando o pecúlio, pagando os déficits presentes, passados e futuros, que isso deixaria de ser uma preocupação nossa. Qual é outro efeito? O banco voltará a ressarcir de imediato, mês a mês, as contribuições extraordinárias que nós estamos pagando hoje, relativas ao déficit de 2015, 16 e 18 e provavelmente 20, 2020, já que nós vamos começar a debitar em fevereiro de 2022. Então, o banco volta a ressarcir mês a mês o pagamento das extraordinárias, concomitante. Vocês lembram disso, que entrava na coluna do débito e entrava na coluna do crédito. Para a gente era meio que transparente o pagamento desses déficits. O que é que representa para a gente o ressarcimento? Gente, ele representa um aumento, entre aspas, no nosso benefício líquido de cerca de 15%.
Por quê? Porque hoje já estamos pagando 7,5% relativos aos déficits de 15, 16, 18. A partir de fevereiro pagaremos mais 7,26%, 7,26% referente ao déficit de 2020. Somado esses dois percentuais, vai dar 15%. Então, o acordo nos garante isso. Teremos um aumento, entre aspas, no nosso benefício em torno de 15%, porque deixaremos de pagar todas as contribuições extraordinárias. O efeito de voltar a partir de 13 de março de 2019, um outro efeito extremamente benéfico é esse. O Bradesco devolverá o valor que nós estamos pagando desde agosto de 2020, quando acabou o ressarcimento, até o dia da homologação. O Bradesco nos devolverá, corrigido pelo INPC, o valor das contribuições extraordinárias que estamos pagando hoje. Aí vocês perguntam, mas por que o Bradesco está sendo tão bonzinho? O que o Bradesco ganha com isso? Quando a pessoa me pergunta isso, eu devolvo. E nós estamos perdendo o quê? Né? De novo, é natural do ser humano, quando não tem um benefício direto, você olha meio atravessado. O banco, ele está resolvendo um problema. O banco está com uma ação na justiça, ação monitória, onde ele já foi condenado em primeiro grau a pagar um déficit, e ele agora diz no acordo que ele paga todos os déficits do plano. Ele está apenas cumprindo o que ele já perdeu em primeiro grau numa ação na justiça. O banco não quer correr o risco de pagar duas vezes a mesma conta. Então, se nós estamos na justiça discutindo um déficit e você tem um déficit, eu resolvo isso, mas você acaba com a ação porque nós estamos tratando do mesmo objeto. O banco não gosta de ter seu nome na mídia. O banco tem uma responsabilidade social com o plano, porque o banco é nosso sócio. Hoje, metade de tudo que acontece na CAPEC, no nosso plano, para o bem ou para o mal, metade é do Bradesco, de responsabilidade dele, e metade é nossa. O Bradesco é uma empresa listada na Bolsa e está lá como patrocinador de um plano cronicamente deficitário. Isso é um problema para o banco. Então, o banco quer resolver o problema. E nós precisamos que esse problema seja resolvido. Então, deveria ser muito simples, né? Era juntar a fome com a vontade de comer. A devolução, ela representa 118% de um salário, de um complemento de aposentadoria que a gente recebe hoje na CAPEC. Dando como exemplo, a gente paga o nosso benefício médio, vocês lembram que a gente disse lá no início, que nós pagamos um benefício médio de R$ 3.564. Pessoa que recebe esse valor de benefício, ela vai receber um pagamento único, já corrigido, R$ 4.200. Ou seja, é uma poupança forçada, né, que estamos fazendo. Poderão ser revertidos em nosso favor os valores que a gente paga hoje a título de contribuição extraordinária. Então, aqui, seguindo o exemplo, para quem recebe R$ 5.000, a devolução será de R$ 5.900. É fácil fazer essa conta, é só somar o que vocês estão pagando de contribuição extraordinária de agosto de 2020 até novembro, para fazer uma conta rápida, corrige pelo INPC, mas dá em torno disso aqui, 118% do benefício.
4.500.000 reais. É esse valor que será distribuído, ou seria distribuído, né, se a gente tivesse com o acordo em curso, ou retomássemos. Então, o Bradesco tem para nos devolver 4,5 milhões de reais, que é disso aqui que eu estou falando.